Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai desvendar um pouco os bastidores de como a informação registrada é organizada. Exato. Desde um simples ofício, né? Até um complexo processo digital. Isso. Como tudo isso é organizado, preservado e, principalmente, como se torna confiável ao longo do tempo. Vamos mergulhar fundo no universo da arquivologia. E para isso a gente está usando um conjunto de fontes bem técnicas, quase um guia prático. Que nos dão um panorama bem interessante da área. Nossa missão aqui é, bom, ir além das definições de livro, né? Entender por que essa gestão de documentos, sejam eles físicos ou digitais. Que hoje são a maioria. Pois é. Por que isso é tão crucial para a administração, para a nossa história e até, olha só, para os nossos direitos. Sem dúvida. E, para começar, tem um detalhe que eu achei curioso nas fontes. Saber que uma ata, um relatório, até um abaixo-assinado, Sim. coisas tão diferentes, Uhum. compartilham uma classificação, algo chamado espécie documental. Vamos tentar entender o que é isso? Vamos lá. É um bom ponto de partida. Então, começando pelo básico mesmo. O que define um arquivo, afinal? As fontes deixam claro que não é só um monte de papel velho, né? De jeito nenhum. É algo que se forma, assim, de maneira progressiva, natural, orgânica. É um processo que a gente chama de acumulação. Acumulação. Isso. E essa acumulação não é bagunçada. Quer dizer, não deveria ser. Ela reflete as atividades, as funções da pessoa ou da entidade que está produzindo aqueles documentos. Ah, então é como um espelho organizado do que acontece ali. Exatamente. É um reflexo organizado. E para dar sentido a essa acumulação toda, a gente usa várias categorias para classificar os documentos. A espécie que você mencionou, Sim. ela tem a ver com a forma do documento, a estrutura dele ligada à finalidade. Uma ata, por exemplo, tem uma cara diferente de um ofício, porque servem para coisas diferentes, né? Certo. Além da forma, da espécie, o que mais a gente olha? Bom, tem o gênero. Esse olha mais para como a informação foi registrada. Um material, digamos assim. Tipo papel, foto. Isso. As fontes citam vários. Textual, que é o mais comum, né, papel ou digital. Iconográfico, que são imagens, mapas, desenhos. Audiovisual, tipo filmes, vídeos. Sonoro, gravações. E até musical, como partituras. Nossa, quanta coisa! E dá para ir mais fundo ainda. Tem o tipo documental, que é mais específico que a espécie. Detalha a ação que gerou o documento. Por exemplo, um relatório de viagem é um tipo dentro da espécie relatório. Entendi. E, claro, tem o formato A4, ofício e o suporte, papel, CD, nuvem. Entender essas camadas todas é como ter a chave para decifrar o acervo e organizar direito. Faz sentido. É como desmontar o documento, das características dele. E eu ouvi falar muito do tal ciclo de vida dos documentos, as idades. Imagino que a forma de gerenciar mude bastante em cada fase, né? Muda completamente. As 3 idades são conceitos-chave na arquivologia. A idade corrente é onde o documento nasce, digamos assim, e vive intensamente. É usado o tempo todo? Exato. Para o trabalho do dia a dia, é nessa fase que atividades como protocolos são essenciais. Controlar quem recebe, para onde vai, quando sai. As fontes destacam isso. Pensa na correspondência chegando, nos processos andando. E quando a poeira baixa? Quando o documento não é mais tão consultado? Aí ele entra na idade intermediária. O uso diminui, e muito. Mas ele ainda precisa ser guardado por um tempo, por questões legais, fiscais, ou porque pode ser útil para uma consulta específica, né? Vira um arquivo de referência. E as fontes indicam que o arranjo é uma atividade chave aqui. Aquela organização física e intelectual seguindo um plano, preparando o documento para o destino final dele. Que pode ser o lixo ou a eternidade. Basicamente isso. A idade permanente. É para lá que vão os documentos que já não têm mais valor administrativo para a gestão do dia a dia, mas que ganharam um outro valor, um valor secundário. Histórico. Histórico, probatório, para provar algo, informativo. Eles viram fontes de pesquisa,
testemunhos do passado. E para serem úteis nessa fase, a descrição detalhada é fundamental. Sem uma boa descrição, é um tesouro enterrado sem mapa. Ninguém acha. Me imagino. E todo esse ciclo, essa organização, não pode ser feita de qualquer jeito. Deve ter umas regras de ouro, uns princípios, não é? As fontes falam de alguns. Sim, são os pilares da arquivologia. O mais famoso, talvez, seja o princípio da proveniência, ou respeito aos fundos. O nome é técnico, mas a ideia é simples e muito poderosa. Que seria? Nunca, jamais misture os arquivos de uma entidade, uma empresa, um órgão público, até uma família, com os de outra. Cada conjunto tem que ser mantido, separado, íntegro, refletindo quem o criou. Misturar seria embaralhar quebra-cabeças diferentes. Perderia todo o contexto, a lógica. Exato. O contexto é tudo. E ligado a ele tem o princípio do respeito à ordem original. Quer dizer, se possível, a gente deve manter a organização interna que o próprio criador deu aos documentos. Porque essa ordem, muitas vezes, mostra como ele trabalhava, as prioridades. Interessante. Outro princípio fundamental é a integridade arquivística. Proteger o conjunto contra perdas, eliminações sem critério ou alterações que descaracterizem tudo. E a tal da organicidade? O nome sugere algo vivo. E é quase isso. Organicidade significa que os documentos de um arquivo não são peças soltas, isoladas. Eles têm uma relação natural entre si, necessária. Como os órgãos de um corpo, sabe? Porque eles nascem das funções e atividades da entidade, que são interligadas. O arquivo é um organismo de informação. Gostei dessa ideia de organismo. E, por fim, as fontes também mencionam a unicidade. Cada documento de arquivo é único no seu contexto de produção. Mesmo que existam cópias por aí, a função e a posição dele naquele conjunto o tornam singular. Ok, princípios entendidos. Mas na prática, como é que os arquivistas lidam com aquelas montanhas de documentos e aplicam tudo isso? Quais métodos eles usam para colocar ordem na casa? Bom, a classificação é a primeira grande tarefa. O objetivo, como as fontes dizem, é justamente agrupar os documentos de um jeito que reflita aquela organicidade que a gente falou. Geralmente se baseia nas funções, nas atividades que geraram os documentos. E como se faz essa classificação? Existem vários métodos. Alguns são de acesso direto. Você olha a etiqueta da pasta ou da gaveta e vai direto ao ponto. O método geográfico é um exemplo. Organizar por cidade, estado. Ou o alfabético simples. E os indiretos? Precisa de algo mais? Precisa de uma chave, um índice, um código. O método numérico cronológico que as fontes citam é assim. Os documentos recebem números sequenciais por data, mas você precisa consultar um índice para saber o número do documento que você quer. Ah, tá. Tem também os métodos por assunto. Podem ser alfabéticos, como dicionário com termos simples, ou enciclopédico, que organiza assuntos e subassuntos, tipo uma árvore. Ambos aparecem nas fontes. Ou podem ser numéricos, como a classificação decimal. Curioso, uma fonte disse que o método automático não é padronizado. Isso é interessante. Diferente de outros, como o Saldex ou mnemônico, que tem regras mais estabelecidas, parece que automático não é visto como um método formal pela fonte. Classificou, agrupou. E o arranjo que você falou lá na idade intermediária, o que é exatamente? Física e intelectual dentro das classes que já foram definidas. Pensa assim, você decidiu em qual seção da estante vai cada tipo de livro, classificação. O arranjo é como você organiza os livros naquela prateleira específica. Entendi a diferença. Uma fonte define bem. É uma sequência de operações para organizar tudo segundo um plano, um quadro já estabelecido. Agora, uma parte que me parece bem delicada. Decidir o que fica e o que vai embora. A avaliação. Como é que se toma essa decisão tão importante? É um processo crítico mesmo. E complexo. A avaliação analisa os documentos para identificar os valores que eles têm. As fontes destacam 2 tipos principais. Primeiro, o valor primário. Que é o valor pro agora. Isso, é o valor imediato para a entidade que criou o documento. Administrativo, legal, fiscal, enquanto ele serve para as operações do dia a dia. E depois vem o valor secundário. Que surge depois. Exato. Quando o documento já não é tão útil para a rotina, mas passa a ter importância como prova de alguma coisa, como fonte de informação para pesquisa ou como registro histórico mesmo. E essa avaliação de valor é que define o destino.
Elimina ou guarda para sempre. Perfeitamente. Com base nesses valores, a gente define a temporalidade, quanto tempo guardar em cada idade, corrente, intermediária, e a destinação final, que pode ser a eliminação ou o recolhimento para guarda permanente. E isso não é feito no achismo, imagino. De jeito nenhum. Existem ferramentas para isso. A principal é a Tabela de Temporalidade de Documentos, a TTD. Ela formaliza essas decisões. E quem faz isso? Bom, no governo federal, o Decreto 10.148 de 2019 criou as Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos, as CPADs. Ah, as CEPADs. São grupos com gente de várias áreas. Arquivistas, historiadores, especialistas do negócio daquele órgão. Eles fazem esse trabalho crucial de avaliar e definir o que fazer com os documentos. As fontes confirmam bem o papel dessas comissões. Ah, ok. O documento sobreviveu? Foi avaliado como permanente? Como garantir que ele seja encontrado e usado lá na frente? Aí entra a descrição que você mencionou. Exatamente. A descrição é a arte, a técnica de criar os mapas para o tesouro. São os instrumentos de pesquisa, guias, inventários, catálogos. Eles detalham o conteúdo e o contexto dos documentos permanentes. E tem um jeito certo de fazer essa descrição. Tem sim. Uma orientação internacional que está nas fontes é fazer a descrição em níveis. Começa do geral, o fundo todo, o conjunto maior, e vai detalhando até chegar no item específico, no documento individual, se precisar. E tem normas para isso também. Com certeza. Uma delas, citada numa fonte, é a ISAAR-CPF. Ela padroniza como a gente descreve as entidades, as pessoas ou órgãos que criaram e guardam os arquivos. Ajuda a conectar o que, o documento, com o quem, o produtor ou o guardião. Para quem chega num arquivo histórico perdido sem saber por onde começar, qual seria o primeiro passo? Geralmente, o guia. As fontes confirmam isso. Ele é, normalmente, o primeiro instrumento que se elabora para dar uma visão geral do acervo. Ele conta a história da instituição, descreve os grandes conjuntos de documentos que ela guarda, os fundos, e diz como acessá-los. É a porta de entrada. Legal. E, além dos documentos que a própria instituição produz, como é que ela pode receber acervos de fora? Tipo, uma pessoa pode doar os arquivos da família? Pode sim. Isso entra na função de aquisição. É outra função importante, especialmente para arquivos históricos, centros de memória. As fontes citam várias formas: compra, troca, depósito legal quando a lei obriga a entregar cópias, como de livros, mas destacam a doação como sendo muito comum. Mas o arquivo aceita qualquer coisa. Não deveria. É fundamental ter uma política de aquisição bem clara, definindo o que interessa para o perfil daquele acervo, sabe? Para não virar um depósito aleatório de coisas sem relação. Essa função de adquirir é chave para formar acervos que não são institucionais, ou seja, que não foram produzidos pela própria entidade que guarda. Entendi. Bom, agora a gente precisa falar da era digital, né? Isso deve ter virado arquivologia de cabeça para baixo. Primeiro, tem diferença mesmo entre documento eletrônico e digital? Para mim parecia a mesma coisa. É uma dúvida comum. Mas, tecnicamente, não são sinônimos. As fontes ajudam a esclarecer. Documento eletrônico é o termo mais amplo. Qualquer informação que você acessa por um equipamento eletrônico, até uma fita cassete antiga. Sério? Cassete é eletrônico? Sim. Já o documento digital é um tipo específico de eletrônico. É aquele que usa código binário, os zeros e uns, lido por computador. E aí tem o documento arquivístico digital. Que seria... É aquele documento digital que faz parte de um arquivo, ou seja, foi produzido ou recebido nas atividades de uma entidade e tem aquelas características que a gente falou: organicidade, unicidade no contexto. Não é qualquer arquivo de computador. Compreendido. E para lidar com essa avalanche digital toda, surgiram CIGADs. Isso. Exato. SIGAD. Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos. E eles são muito mais que um simples lugar para guardar arquivos. São softwares feitos para gerenciar o ciclo de vida inteiro do documento arquivístico. Ah... E, muito importante, como uma fonte aponta, eles devem conseguir gerenciar os documentos físicos também, de forma integrada. Tratar processos que têm papel e digital como uma coisa só.
Eles aplicam a classificação, a temporalidade, garantem segurança, acesso controlado. E, no Brasil, como a gente sabe se um sistema desses é confiável? Se ele segue as regras da arquivologia? Para isso, a gente tem o EARQ Brasil. É o modelo de requisitos do CONARC, o Conselho Nacional de Arquivos. Funciona como um manual de exigências que os CIGADs precisam cumprir para serem considerados adequados para a gestão de documentos arquivísticos aqui. E o que ele exige, basicamente? Cobre tudo, desde a captura segura do documento, passando pela gestão dos metadados, que são os dados sobre os dados, essenciais para provar autenticidade, contexto, até a preservação ou descarte correto, e também a capacidade de exportar documentos para outros sistemas ou para arquivos permanentes e aplicar automaticamente os prazos de guarda. Ah, e uma fonte corrija um detalhe: a captura não precisa ser só em lote, pode ser de outras formas também. Falando em digital, e a digitalização de documentos antigos em papel? Posso digitalizar tudo e jogar o original fora para ganhar espaço? Opa, calma lá! O Decreto 10.278 de 2020 regula exatamente isso. Se a digitalização for feita direitinho, seguindo todos os requisitos técnicos e de metadados para garantir que a cópia digital seja igualzinha ao original, íntegra, autêntica, aí o documento físico pode sim ser descartado. Ah, então pode. Pode? Mais. E esse é um mais enorme que a fonte destaca. Se o documento físico original tiver valor histórico, ele não pode ser eliminado. De jeito nenhum. Tem que preservar o original, mesmo que exista uma cópia digital perfeita. Porque, às vezes, a materialidade, o papel em si, também conta história. Entendi. Preservar papel por séculos já é um desafio. Agora, preservar o digital com tecnologia mudando todo dia, isso me parece quase impossível a longo prazo. É, o grande desafio da arquivologia hoje, sem dúvida. A palavra-chave na preservação digital não é preservar o suporte, o CD, o HD, a nuvem. A gente sabe que isso é frágil, fica obsoleto rápido. O foco é garantir a continuidade do acesso à informação, de forma autêntica. Continuidade do acesso? Isso exige ação constante. As fontes falam em intervenções periódicas para lutar contra a obsolescência de hardware, de software, dos formatos dos arquivos. E que tipo de ação? Quais estratégias se usa? Principalmente a conversão, que é mudar um arquivo de um formato antigo para um mais novo, mais estável, e a migração, que é mover os dados para novas plataformas, novos suportes. Qualquer estratégia que se adote precisa ser muito bem documentada, sabe? Para registrar o que foi feito, manter a trilha de auditoria, autenticidade. E sobre formatos, tem algo melhor? O consenso geral na área é usar formatos abertos, que não dependem de um software específico. Mas, curiosamente, uma das fontes que a gente viu, que 96, afirma que formatos abertos não seriam recomendáveis para preservação. É um ponto de vista diferente do habitual, mas está registrado lá. Outras fontes, Q97, Q100, reforçam a importância de ter políticas claras para essas estratégias de conversão e migração, documentando tudo. Muita coisa para pensar. E a privacidade nisso tudo? Com tanto documento, agora digital, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Ela impacta os arquivos? Impacta e muito. A Lei 13.709, de 2018, trouxe regras novas. As fontes destacam alguns pontos importantes. Por exemplo, quem opera os dados, o funcionário, segue as instruções do controlador, que é quem decide sobre o tratamento. Não dá a ANPD, Autoridade Nacional. Ah, entendi. Outra coisa. Se precisar de consentimento por escrito, ele tem que estar numa cláusula separada, bem clara. E dados sensíveis, tipo saúde, etnia, podem ser tratados sem consentimento em algumas situações bem específicas, como para proteger a vida de alguém. E como fica o acesso a documentos antigos, históricos, que têm dados pessoais? Fecha tudo? Não necessariamente. A Resolução 54 de 2023 do CONARC tenta justamente equilibrar isso para os arquivos permanentes. Ela permite o acesso a esses documentos porque reconhece o interesse público, o valor histórico, mas faz uma ressalva importante: os dados de pessoas que já faleceram não entram nas regras da LGPD. É uma área bem complexa essa de conciliar transparência, memória e privacidade.
Falando em leis e órgãos, qual é a lei mãe da arquivologia aqui no Brasil? A base de tudo. Sem dúvida nenhuma, é a Lei número 8.159, de 1991. Foi ela que instituiu a Política Nacional de Arquivos, ela criou o CONARC, que é o nosso órgão normativo que define as regras, definiu o Arquivo Nacional como o órgão central do SINAR, o Sistema Nacional de Arquivos. SINAR. É. E essa lei também deu aquela definição bem ampla do que são arquivos públicos. Basicamente, todos os documentos produzidos ou recebidos por órgãos dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, em todas as esferas, federal, estadual, distrital e municipal. É a lei fundamental da área no país, como as fontes confirmam. Saindo um pouco da lei e voltando para a prática, como é que anda a saúde dos arquivos no Brasil? Tem como medir isso? A gente sabe se as coisas estão melhorando? Existem ferramentas para fazer um diagnóstico, sim. As fontes mencionam uma delas, o Índice de Maturidade em Gestão de Documentos, o IMGD. Ele busca avaliar o quanto os órgãos públicos estão de fato seguindo as boas práticas de gestão documental. E o que esses diagnósticos mostram? Bom, um diagnóstico citado com dados de 2020 revelou algo interessante. Uma concentração muito grande de arquivos municipais organizados formais lá na região sudeste. Mostra um desequilíbrio regional, né? Sim. E outro ponto-chave que as fontes ressaltam: fazer esse diagnóstico da situação tem que vir antes de sair criando instrumentos como plano de classificação ou tabela de temporalidade. Primeiro você precisa saber onde está pisando, quais são os problemas reais. E qual foi um grande problema apontado? Um desafio que apareceu foi justamente a dificuldade em gerenciar o ciclo de vida completo dos documentos de forma informatizada. Mesmo com sistemas como os CIGADs disponíveis, parece que a implementação completa que cobre tudo ainda é um gargalo. Falando em plano de classificação, ele é igual para todo mundo no governo federal, por exemplo? Ou muda? Tem os dois tipos. Existe um código de classificação e uma tabela de temporalidade para as atividades que são comuns a todos os órgãos federais. São as chamadas atividades meio: RH, compras, finanças, essas coisas. As fontes dizem que o código atual para isso usa um sistema numérico decimal. Certo. Mas também existem instrumentos específicos para as atividades fim de cada área, para a função principal de cada órgão. Por exemplo, uma fonte cita que, para as universidades federais, as IFES, a classe 300 do Código de Classificação se refere à área de extensão. Entendi. Tem o geral e o específico. Para a gente ir amarrando as pontas, apareceram os termos específicos nas fontes que talvez valha a pena esclarecer rapidinho. Dossiê, custódia e aditamento. O que são? Boa. Dossiê é um conjunto de documentos sobre um mesmo assunto ou pessoa ou evento, que foi reunido de propósito. Tipo o dossiê de um funcionário, com tudo sobre ele. Custódia é a responsabilidade legal pela guarda e proteção dos arquivos. Não significa ser o dono do documento, mas sim o responsável por cuidar dele direitinho. E aditamento? Aditamento é quando você acrescenta uma informação nova a um documento que já existe, para corrigir, explicar melhor ou complementar alguma coisa. Certo. E por último, um que me chamou a atenção: plano de emergência. Parece meio dramático, mas imagino que seja super importante. Vital é pouco. Toda instituição que guarda acervo, principalmente acervo permanente, precisa ter. Ele prevê o que fazer se acontecer um incêndio, uma inundação, um roubo, uma infestação de insetos. Nossa. Define ações para prevenir e principalmente como salvar o acervo e as pessoas, claro, se o pior acontecer. E não precisa ser um desastre enorme, não. Um simples cano estourado pode ser catastrófico para documentos em papel. Verdade. Ah, e só para diferenciar duas áreas que às vezes o pessoal confunde e que apareceram nas fontes, a diplomática e a tipologia. A diplomática estuda a estrutura interna do documento em si, as partes dele, a forma, para verificar se é autêntico. Já a tipologia olha mais para a função daquele documento dentro do processo administrativo que o gerou, a relação dele com os outros documentos do conjunto. São olhares diferentes, mas complementares. Ufa, que viagem! Foi uma jornada em tanto. Começamos classificando um simples memorando e chegamos nos desafios gigantescos da preservação digital. Passamos por princípios, leis, métodos. Pois é. Fica muito claro que arquivologia não tem nada a ver com guardar papel velho.
É um campo super importante para a eficiência da administração, para a nossa memória coletiva e para a transparência também. Exatamente. Uma gestão documental bem feita, que segue os princípios arquivísticos, é a garantia de que a gente vai ter informação confiável, hoje e no futuro. É a base para tomar decisões informadas, para pesquisa histórica séria e até para a cidadania mesmo, né? Permitindo que o Estado e outras entidades prestem contas do que fazem. E fica aqui uma reflexão final, talvez. Num mundo onde a inteligência artificial está criando e processando informação numa velocidade e volume que a gente nunca viu, muitas vezes sem um autor humano claro. Uhum. Um cenário novo. Como é que a gente pode adaptar aqueles princípios tão importantes, proveniência, organicidade, autenticidade, para essa nova realidade? Como garantir que o arquivo do futuro, que talvez seja gerado por algoritmos, seja tão confiável e compreensível quanto a gente quer que os arquivos do passado sejam? É uma excelente questão. Um desafio enorme para os arquivistas e para a sociedade como um todo. Fica aí para a gente pensar. Até a nossa próxima análise aprofundada. Até a próxima!